estamos aqui de volta no Movimento Cara de Leão e essa entrevista de hoje como continuação da semana passada, junto com o pastor Diego Campos, com a pastora Ana Nóbrega, falando sobre o tema, não confunda ser usado por Deus em ser aprovado por Deus. Olha, esse tema é muito especial. Se você não assistiu na semana passada, vá lá no nosso canal do YouTube, no Projeto Vida Nova, você vai encontrar a entrevista na íntegra. Então, vamos voltar? Você vai ser muitíssimo edificado. E pastora Ana, pastora Tati, estou pensando aqui também, o padrão de Deus é tão diferente do nosso, né? Sim. Porque se você lembrar um pouquinho da história de Ana, tua xará, estava lá no templo, eu estava lendo isso hoje. Ela estava sendo desaprovada pelo sacerdote. Uau. Tira de você o teu vinho, mas ela estava sendo aprovada por Deus. Deus estava ouvindo a oração dela. Sim. O sacerdote não estava aprovando a postura dela. A gente julga e quem às vezes a gente acha que não está sendo aprovado, está sendo muito aprovado. Sim. A oferta da viúva pobre lá no templo, aos olhos dos homens, é a que menos dava, mas diante de Deus era a que mais estava entregando. É verdade. Então, assim, a gente tem que rever um pouquinho também nossos parâmetros, porque a gente julga muito errado. A gente julga de uma maneira muito materialista, muito física, e Deus não está nem aí para o que a gente está vendo. Ele vê muito além, né? E o filho de Ana disse, né? Deus vê o coração. O homem está está preocupado com números, Exato. com a mídia social, Com os resultados, com quantos seguidores, né? quantos milhões de visualizações tem no YouTube. Ele né? Às mesmo vezes, caiu nesse erro, né? Porque ele pensava que era um e Deus estava chamando o outro. Exatamente, já imagina que tapa na cara, né? Como é importante a gente ter esse discernimento, porque até mesmo pessoas sinceras podem ser confundidas, né? Jesus falou ali em Mateus 24 sobre os últimos dias, os sinais dos tempos, e ele fala sobre essa vigilância, cuidado para que ninguém engane vocês. Né? Então, em nome de Jesus, sejam cheios de discernimento, cheios da sabedoria do Espírito, da palavra que separa todas as coisas, para que nem vocês e também nós, né, recebamos isso, não sejamos enganados e nem nos enganemos a nós mesmos, porque né, o maior desafio é olhar para si mesmo enquanto pastores, ministros, né, pastores de igreja local, pessoas do ministério itinerante. A gente tem que parar, olhar para si mesmo, olhar para dentro de si e buscar, Senhor, socorre-me, né? Socorre-me, livra-me dos pecados. Davi clamou, Senhor, livra-me das coisas que eu nem sei, das coisas que eu nem imagino, que eu tô vacilando aqui. E interessante, eu comecei citando Saul, mas agora fazendo esse link com Davi, Davi mostrou tanta vulnerabilidade, né? Às vezes nós estamos nesse cinismo porque a gente tem medo de ser vulnerável. A gente acha que as pessoas não vão nos querer, não vão nos amar, não vão nos seguir, nos ouvir se a gente se mostrar vulnerável. E é exatamente o contrário. Davi era aquele rei amado, aclamado pelo povo, porque dançava no meio do povo, porque era próximo do povo, porque abriu o coração, fez tantas coisas terríveis, mas foi um homem achado por Deus, chamado um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Verdade. Você estava falando, né, sobre a questão do caráter, eu me lembrei, né, no iniciozinho do Projeto Vida Nova, a gente tinha também questão de músicos, né, como a gente lida muito com a parte da música aqui. Eu era pequena, depois eu fui crescendo, fui tendo mais conhecimento. A gente tinha músicos contratados aqui, super talentosíssimos também. E a gente percebia que chegava no momento da palavra, todos iriam para fora, comer, conversar. Aí no momento do apelo retornava. E foi se tornando uma prática, até que a gente começou a descobrir que tinha adultério na situação, tinha outros pecados envolvidos, desonra também à liderança, tantas coisas envolvidas. E acaba assim, a pessoa sendo um profissional do altar, ela se esquece daquele comprometimento e o temor para subir lá em cima, né? E hoje a gente discipula os músicos aqui da igreja, né? E a primeira coisa que a gente fala, o primeiro tema é caráter de Cristo, né? Sabendo que não é o talento. A gente não está preocupado com o talento deles, mas a gente está preocupado, né, com a vida deles, né, com a vida, com
com a presença eles carregarem a presença de Deus, saber que ali subir no altar é subir de mãos puras, mãos limpas e coração puro, sabe? E glória a Deus, assim, é um trabalho, é mais desgastante, claro, porque você discipular um por um não é fácil, mas ter esse entendimento de que eles são adoradores, né, que tem que ter temor, que tem que ter caráter, né, e ser aprovado por Deus. Sim. Mais do que um reconhecimento humano, ser aprovado por Deus. E é um processo, né? Eu lembro do quanto Jesus trabalhou no apóstolo Pedro, né? Ali na Cesareia de Filipe, muito antes de João 21, deles comerem na praia ali após a ressurreição. Jesus olha para Pedro e fala, tá, agora você sabe quem eu sou, eu vou te dizer, você é Pedro. E Jesus libera todo o destino profético de Pedro. Olha, Pedro, você é essa pessoa. Foi assim que Deus te fez para ser pedra, não um homem instável, mas um homem forte e tal. E Jesus enxerga Pedro daquela maneira e libera aquilo sobre Pedro, que é uma grande palavra de encorajamento quando nós encontramos pessoas que enxergam um potencial, que às vezes a gente nem percebe. É verdade. Só que Pedro, ele vacilou muitas vezes, né? Assim, falando de ordem cronológica, a gente sai ali nas próximas páginas e vê um Pedro vacilão demais, né? Um Pedro que precisou muito ser chamado, ser corrigido, que deixou, né? Tinha um coração ensinável, mesmo sendo aquele temperamental, mas tinha um coração ensinável. Sim, é verdade. E ao fim se tornou o homem que se tornou, né? Um homem cheio do Espírito Santo e, enfim, aquele Pedro que Jesus viu muito antes. Na verdade, Jesus viu Pedro antes de ser formado, né? E para a gente ter pessoas que não manipulam, não pessoas cínicas, a gente realmente precisa imprimir nelas, gerar nelas esse caráter de Cristo. Amém. Investir, Amém. não é? Conversar. Se a gente crê que vocês como pastores creem, nós temos recebido algo de Cristo especial, então vamos transmitir isso, né? Vamos batalhar por essas pessoas, não abandonar. Não. É? Tem muita pessoa boa, muita gente boa que foi levado pelo erro, sabe? Acha que está sendo usado por Deus, mas vacilou ali e é abandonado pela igreja. Meu marido diz que Deus perdoa, mas a igreja não perdoa. E às vezes nós fazemos isso. A gente enxerga o erro e abandona todo um projeto lindo que Deus tem, né? Ele não desiste da gente. Então a gente também não pode desistir de pessoas que momentaneamente caíram, momentaneamente se venderam, momentaneamente manipularam, momentaneamente não foram sinceras. E investir nessas pessoas, acreditar que dali, dessa pedra bruta, pode sim vir uma joia preciosa. Glória a Deus, glória a Deus. E sobre ser usado e aprovado, que a gente está falando esse tempo todo, as pessoas não foram feitas assim com o objetivo de serem usadas. Deus fez as pessoas com o objetivo de que elas fossem amadas. É verdade. As coisas foram feitas para serem usadas. Essa mesa aqui foi feita para ser usada, para apoiar uma coisa, essa cadeira para a gente sentar. A gente pode ser um instrumento nas mãos de Deus, mas o objetivo, Ele não nos criou como objetos para cumprir uma função. Ele nos criou como seres para que Ele pudesse amar e a gente amá-lo e adorá-lo. Esse é o objetivo. Amém. A gente está no finalzinho do nosso programa. Pastora Ana, queria aproveitar para você entregar uma mensagem. Eu tenho certeza que muita gente está nos escutando, nos assistindo agora, né, que está aí no ministério, está desanimado, ou perdeu a vontade, perdeu a motivação, né? E eu queria que você desse uma palavra de encorajamento para essas pessoas. Sim, eu me lembro do episódio de Maria, né? Maria ali aos pés de Jesus. Quando Marta, isso não é uma crítica, Marta ficou preocupada ali de fazer tanta coisa, de correr para lá, de correr para cá, genuinamente querendo servir a Jesus, mas o fato é que Jesus disse que foi Maria quem escolheu a melhor parte. E nós precisamos ser essas pessoas, os verdadeiros adoradores que escolhem a melhor parte, porque é aos pés de Jesus, não é arrecadando seguidores ou fazendo, que a gente vai
viver e ter dentro da gente esse caráter de Jesus. Verdade. É sentado ouvindo Jesus, é sentado aos pés de Jesus, é chorando aos pés de Jesus, é quebrantando, é ouvindo a sua voz e deixando que Ele também possa ter a nossa companhia. Porque não foi só Maria que escolheu estar com Jesus, mas Jesus pôde desfrutar também da escolha que ela fez de permanecer aos pés dele. Eu oro para que você escolha isso. Sabe? Tem o tempo para tudo, o tempo de fazer, o tempo de atuar, o tempo de criar, de produzir, mas a melhor coisa, a melhor parte é ficar com Jesus no secreto, ouvir Jesus, ouvir a sua palavra e deixar que o coração dele possa vir para o seu coração. Essa é a minha oração, é o que eu clamo para vocês, para a equipe de vocês, para essa igreja, e eu quero declarar sobre a sua vida, você é alguém que escolhe sempre a melhor parte. Amém. Glória a Deus, muito bom. Gente, que pena que terminou, porque tá muito bom. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui, conversando, trocando experiência. Mas eu quero que você saiba também que você pode encontrar essa entrevista lá no nosso canal do YouTube, do Projeto Vida Nova. Também tem nossos clipes, nossas pregações, tá bom? Obrigada, pastora Ana. Um beijo, amém. Obrigada, pastor Diego, tá bom? Na semana que vem tem mais nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.